Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no nosso encontro número 59, estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, parte 2. Vamos lá. 11.2. Dai a César o que é de César. 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. Então, nesse caso aqui, né, na verdade, como a gente já estudou lá na introdução, o fariseu, no dia a dia, é aquela pessoa que acredita tão pouco, né, naquilo que prega, que qualquer coisa que apareça, ele teme destronar. Na época, ninguém queria pagar o imposto para César. Na verdade, até hoje, né, ninguém gosta de ficar pagando imposto, né? Só que o imposto era uma lei, né? O imposto, ele se baseia numa lei. Então, eles perguntaram para ele: nós temos que pagar o imposto ou não temos que pagar o imposto? Se esse mundo aqui não é o mundo real, não é o mundo de Deus, e se não estamos presos a essa questão material, então por que nós temos que pagar o imposto? Se eu não pagar o imposto, eu estarei sendo punido por Deus? Aí fica aquela questão, né? Se Jesus diz: não, vocês não têm que pagar o imposto, aí ele é preso. Se ele fala: tem que pagar o imposto, então aí ele está se colocando submisso a César. Então ele pega a moeda e diz: que carinha que está aqui desenhada aqui? Aí ele responde: é a cara do César. Então dê a ele, né? Dá a César o que é de César. Se tem a cara dele, então isso é dele. Então, consciente que ele está se colocando numa posição de não confrontamento, né? Isso aqui é a lei vigente do local, então vamos respeitar a lei vigente do local. Então, aqui, para deixar um pouquinho mais claro, tem aqui uma nota do expositor, um artigo tirado lá do Grupos Religiosos da Época de Jesus, disponível na página ultimato.com.br. Os herodianos formavam mais um partido político do que um grupo religioso. Eram assim chamados por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Herodes, o Grande, tentou romanizar a Palestina em sua época. O grupo formado pelos herodianos acreditava que era possível uma aliança política com os romanos. Os herodianos acreditavam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos.
Devido às tendências greco-romanas e à adesão a Herodes, os herodianos logo se somaram aos adversários de Jesus. Mesmo sendo caracterizados por uma associação ou um grupo político e tendo a antipatia do povo, os herodianos mantinham contato direto com os saduceus numa manobra política para eliminar Jesus. Então, olha só a situação. Jesus, desde quando começou a evangelizar, ele andava assim meio no fio da navalha, né? Porque as pessoas que seguiam ele não eram só assim pessoas simples, né? O povão, não, também tinham pessoas que eram intelectuais da época, pessoas estudiosas, né? Pessoas com influência política que queriam diminuir a importância de Jesus, mas não tinham como. Eles tentavam achar de alguma forma uma maneira de derrubar toda essa influência que Jesus possuía na época. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, né? Contavam os que a formulavam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a postura desse pessoal, na introdução, veja lá o estudo que nós fizemos dos publicanos. Então, nesse caso aqui, né, Jesus não está falando algo específico para César. O que ele diz é que dei a cada um o que é devido. A verdade aqui é o que é devido para uma determinada pessoa. O que é devido? O que é devido? No dia a dia, se a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. Determinada relação que você tem com uma pessoa, o que seria devido nessa relação? Um pedido de desculpa? Muitas vezes é necessário, porque eu errei. Foi algo que eu fiz que acabou acarretando toda essa relação mal digerida, né? Mas, de repente, o meu orgulho impede que eu vou lá e falo, desculpa, eu errei. E isso acaba não acontecendo e muitas vezes nunca acaba acontecendo, né? Há muitas relações aí que poderiam ser melhores, mas ao longo da vida, quem errou de fato não é capaz de chegar lá e resolver e falar assim, poxa vida, algo está assim porque fui eu que provoquei, né? Vamos em frente. 7. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, a questão aqui não é passar a viver num mundo de fantasia. Na verdade, aqui, o que ele está colocando é quando você visualiza uma situação, porque o tema
do nosso estudo é amar o próximo como a si mesmo. Então, muitas vezes, quando você tem algo em relação a alguém, você tem que tratar isso com certo equilíbrio, né? Equilibrando um pouco a crítica que você pode expressar com o elogio. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático assim. Se você vai no restaurante, o garçom traz o prato para você e você diz obrigado. Há muitas situações que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente observa, que o garçom traz o prato e as pessoas nem dão importância. Praticamente elas, o prato foi entregue, mas quem é aquela pessoa que trouxe o prato para mim, né? Aquela pessoa que com toda a educação está me servindo. É uma pessoa que, de repente, se é um sábado à noite, a pessoa está lá trabalhando. Uma pessoa que, de repente, vai ter uma folga lá para segunda, terça ou quarta. Uma pessoa que deixou o filho em casa. Uma pessoa que, de repente, foi atrás de uma babá para ficar com o filho, porque ele tinha que estar ali trabalhando naquele restaurante para te servir, né? Então, é uma questão de respeito, né? É uma questão de reconhecer um pouco o outro, né? De observar esse outro. Agradece. Se puder, no final, até comenta que a comida estava boa. Isso aí vai ser um imenso elogio também para quem trabalha na cozinha. Sabe? É a gente ser um pouco mais mensageiro do amor. Fazer com que o amor chegue na pessoa, seja quem for, seja um garçom, seja um cozinheiro, seja um gari. É enxergar o outro e transmitir palavras positivas, palavras de incentivo, né? 11.3, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Então, Jesus vem e resume aos profetas: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui vem a mensagem: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Lá na primeira linha, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Porque se você amar a Deus, você amará o próximo, visto que esse é o sentimento por excelência. Certo? Nota do expositor, tirando do livro O Triunfo Pessoal, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no capítulo 2, Sentimentos. À medida que o ser humano evolui, maior se torna a sua capacidade espiritual de externar os sentimentos que lhe exornam as estruturas íntimas, ampliando a capacidade de entendimento da vida e dos seus conteúdos mais variados. Profundos e superficiais, graves e sutis, que são todo o patrimônio alcançado ao largo do inevitável processo antropossociopsicológico. Pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos de que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Então, quanto mais eu evoluo, mais eu aprimoro os meus sentimentos e mais aprimoro a capacidade de externá-los.
Eu compreendo melhor a vida, eu me aprofundo nas coisas superficiais e entendo isso como um patrimônio. Tudo que eu passei é meu. Tudo que eu vivi é meu. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, o espiritismo tem como objetivo nos resgatar da matéria, porque através das palavras é que estamos aqui conversando sobre esse assunto. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavicíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, o homem, no início, como diz aqui o texto, na primeira linha, o homem, no início, só instintos possuía. De acordo com Lázaro, quanto mais eu ajo com os instintos, mais próximo estou do ponto de partida. O ponto de partida são os instintos. Então, a fim de avançar para a meta, né, meta para nós é alcançar esse amor. Tem a criatura que vencer os instintos, ou seja, eu tenho que aperfeiçoar os sentimentos. É o ato, é o fato de autoconhecer-se. Né? Esse é o dia a dia, a nossa busca no nosso dia a dia. O autoconhecer-se. Difícil, mas é a busca. Meus amigos, semana que vem a gente se encontra novamente para a parte 3 do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Uma ótima semana a todos, muita paz, muita saúde, muita luz.